eletrônica nas ondas do rádio. Informações, prestação de serviços e interatividade aqui na Rádio Difusora AM 680. Salve, salve São Luís, muito bom dia! São 9h05, a hora exata de ficar muito bem informado nesta manhã de sábado, porque começa agora um programa completo com conteúdo de qualidade, preparado com muito carinho para você. Bom dia, Raíla Maciel, bom dia a todos. Nós estamos chegando ao vivo pela Difusora M680 para todo o estado do Maranhão e para todo mundo através da internet. Informação, prestação de serviços, a sua participação e muito mais. Esse é o Revista Sonora, sua revista eletrônica nas ondas do rádio, uma das plataformas mais completas do seu final de semana. Agora em novo horário. Vamos até às 10 da manhã com a sua companhia. Um excelente sábado a todos. Acesse o portal de notícias e difusora.com e a nossa fanpage, que é Facebook/Revista Sonora 680. Tem também o nosso WhatsApp, anota aí, 8173-2458, 8173-2458. As linhas telefônicas também estão abertas para sua participação, 3214-3028 e 3222-5311. No programa de hoje, vamos falar sobre audiências públicas com o especialista em Direito Constitucional Rogério Rocha. Além disso, vamos conversar com o ator e diretor Luan Paiva, que vai trazer novidades sobre o monólogo que está sendo produzido por ele. É uma adaptação do texto de Caio Fernando Abreu. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Eu sou Raíla Maciel. Eu sou Laís Rocha. A produção é do Hugo Andrade. O apoio técnico é do Magno Silva. E a direção é do Anderson Lima. Com oferecimento da Clínica Cisal e do Estilos Hair Cabeleireiros, está no ar o seu Revista Sonora. Mais de 10 mil pessoas alcançadas em uma única semana através do Facebook. Média de 30 curtidas por dia nos links das nossas promoções. Estes são os dados do programa Revista Sonora, que vai ao ar todo sábado aqui na Difusora M680. Um trabalho de interatividade que vem trazendo grandes resultados. Quer ser parceiro deste sucesso? Ligue para 8302-6618, 8804-5968 ou 8246-6994 e divulgue a sua empresa com a gente. Estamos esperando você. Difusora! Você precisa de uma referência para fazer seus exames admissionais? Então vai para a Clínica Cisal, que há 20 anos oferece os melhores serviços em medicina do trabalho. Anota aí o endereço, Rua dos Afogados, número 419, Centro de São Luís. Ligue e marque o seu exame. Telefone 3232-1409, 3221-5500. E quer dar uma repaginada no visual? Visite o Salão Estilos Hair Cabeleireiros, no Centro Comercial Coab, ao lado da feira. Lá você pode tratar do cabelo e da pele com profissionais capacitados a um preço excelente, viu? Liga para 9213-2725 ou para 9601-0553. Fale com Sara Oliveira. Alô, Sara! E fique de bem com a sua beleza. Lembrando que agora o Salão Estilos Hair aceita os melhores cartões. Você pode parcelar o seu serviço e ficar muito bem com a sua beleza. Telefone fixo 3245-6883. Fale com a Sara, uma grande profissional. Um abraço para todo mundo do Estilos Hair. Faça como a Cisal Estilos Hair Cabeleireiros. Seja um parceiro do Revista Sonora. Ligue para 8302-6618 ou para 8804-5968. É isso aí, Laís Rocha, bom dia pra você, são 9h09, o Revista Sonora inovando aí também, em novo horário, não é isso? Exatamente, agora no horário mais agitado da cidade, Raíla Maciel, então eu tenho certeza que tem muita gente nova ouvindo a gente. Então um abraço para todo mundo que está ligado na Difusora M680, seja pelas ondas do rádio ou também pela internet, no portal de notícias e difusora.com.
Um alô para todo mundo que está curtindo a nossa fanpage, Laís Rocha. Exatamente, um alô especial aí para Luiz Paulo França, para Aretusa Soares, para o Rúlio e para a Aline Porfírio, viu? Eles estão sempre aí curtindo as nossas postagens, Raíla. Inclusive, olha, o nosso Facebook tá bombando, já foram mais de 600 curtidas na nossa página, exatamente 675 curtidas, sendo um alcance de mais de 400 pessoas, 436 pessoas bem informadas, com entretenimento, sabendo mais de cultura, sabendo mais de informação através da nossa página no Facebook. Lembrando que lá na nossa página tem uma coluna nova produzida pelo nosso produtor Hugo Andrade. Vale a pena curtir? Daqui a pouco a gente chama ele para comentar um pouquinho. Mas agora, vamos de notícias, porque está no ar o Resumo dos Fatos. Resumo dos Fatos. E esta semana, um policial militar foi condenado por homicídio. O julgamento ocorreu na 2ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís. Nelson Eduardo Souza Lopes vai cumprir 7 anos e 9 meses de reclusão pelo assassinato de Carlos Alberto da Silva Monte, ocorrido no dia 13 de dezembro de 1998, no bairro Coeb. Como efeito da condenação, ele perdeu o cargo de policial militar. O réu pode ainda apelar da decisão para a liberdade. Já o Tribunal de Justiça do Maranhão concedeu habeas corpus ao médico Marco André Carneiro Salomão, envolvido no acidente de trânsito que vitimou o policial João Eudes Barros Carneiro. Essa tragédia, Laís, aconteceu no último domingo. João Eudes, que é pai do goleiro Juan do Motoclube de São Luís, estava indo trabalhar quando foi atingido por um carro que estava na contramão e em alta velocidade. Agora, Raíla, com habeas corpus, Marco Salomão responderá ao processo por homicídio doloso quando há intenção de matar, só que em liberdade. Decisão que deixou muita gente revoltada e a família também, que ainda está se recuperando aí dessa dor, não é isso? E ontem a operação policial batizada Força Integrada prendeu 13 pessoas na região dos bairros do São Francisco e Linha, aqui na capital. Na ação conjunta das polícias militar e civil, 12 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos. E, além disso, um assaltante acabou sendo preso em flagrante porque dormiu dentro de uma malharia que ele havia assaltado horas antes. Olha só que curioso. Imagine só, Raíla, o dono do estabelecimento chegou e encontrou lá o dorminhoco. Aí chamou os policiais, que logo levaram ele junto com os outros 12 para a delegacia de polícia do São Francisco 9º DP. Acho que nessa hora ele acordou, né? Verdade, Laís Rocha. Ainda ontem também um grupo de fazendeiros que possui terras nas proximidades do lixão às margens da Estrada do Arroz, em Imperatriz, bloqueou a via em protesto. O trânsito ficou paralisado por pouco mais de 1 hora, até os manifestantes conseguirem falar com o representante do município. Eles reivindicaram o andamento da construção de um aterro sanitário, como prevê a Legislação Nacional de Resíduos Sólidos, que estipula o prazo de até o fim de 2014 para os municípios substituírem os lixões por aterros. O problema é que na outra ponta estão cerca de 80 famílias que disputam cada metro quadrado em busca de restos de alimentos e roupas, calçados e até utensílios para casa. Os catadores também procuram selecionar material reciclável para vender e garantir uma renda. Mas esse problema dos lixões ainda está longe de ser resolvido em várias cidades brasileiras e aqui no Maranhão também. E precisa inserir essas famílias em alguma outra atividade, né? Então, lá em Santa Rita, viu, Raíla, moradores da comunidade Cariongo interditaram também, só que a estrada de acesso à estrada de ferro Carajás. O protesto ocorreu em decorrência dos impactos provocados aí pelo tráfego intenso de veículos que trabalham nos serviços de duplicação da estrada, cuja responsabilidade é da empresa Vale. Eles ainda denunciam que várias casas na comunidade estão com rachaduras e que a poeira ocasionada pelo trânsito é muito grande, sem falar que 1 ano depois a promessa de asfaltar a via não teria sido cumprida. Por isso, o clima ontem ficou tenso com a chegada da Polícia Civil. Os moradores pretendem formalizar uma denúncia sobre o ocorrido junto ao Ministério Público Estadual.
E, infelizmente, Raíla, mais um acidente envolvendo um motociclista foi registrado na BR-010, perímetro urbano de Imperatriz. Na quinta-feira, testemunhas contam que um piloto foi surpreendido pelo motorista de um veículo que tentava fazer o retorno, mas não respeitou o sinal de parada. O motociclista, que não teve o nome revelado, foi arremessado no chão e se queixava de fortes dores na perna. Após os primeiros socorros, a vítima foi levada para um hospital do município. E agora vamos falar de educação. Outros capítulos do impasse entre Prefeitura de São Luís e professores da rede municipal de ensino se desenrolaram nos últimos dias. 8 rodadas de negociações foram realizadas, mas o acordo parece longe, viu? Mesmo com 3 meses de paralisação. É isso aí, o movimento dos professores foi decretado ilegal pela Justiça do Maranhão e pelo STF, Supremo Tribunal Federal. E a categoria invadiu e permanece ainda ocupando o prédio da prefeitura há 10 dias. Os grevistas também entraram numa greve de fome, só que terminou na noite da última quarta-feira. Para que pelo menos isso acontecesse, a prefeitura suspendeu o lançamento das faltas que acarretariam em descontos nos vencimentos dos professores participantes do movimento. A categoria propõe redução do percentual de reajuste de salário de 20% para 11,32%. E aceita as progressões horizontais, as progressões verticais e as aposentadorias, além das titulações e gratificações de difícil acesso. Elas podem ser pagas de forma parcelada em setembro, outubro e novembro, respectivamente. Os professores também sugerem que o retroativo dos direitos estatutários esteja previsto somente na Lei Orçamentária Anual de 2015. E a Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, está avaliando a última proposta do sindicato. E enquanto isso não se resolve, o Sindeducação confirma que aproximadamente 130 mil alunos estão sem aulas na capital maranhense. Esse impasse precisa logo ser resolvido. A Secretaria e a Prefeitura precisam dar uma resposta para esses professores, viu? E depois do 0-0, falando agora de esporte, Laís Rocha, depois do 0-0 com Santa Cruz, o Tubarão Maranhense enfrenta mares agitados, hein? Além de estar em 12º lugar na tabela com apenas 24 pontos, o time passa por um jejum de vitórias, exatos 4 jogos sem vencer. Por isso tudo ter acontecido, após o técnico Lisca assumir, ele se tornou bode expiatório da torcida, viu? Rolaram fortes boatos de que ele teria sido demitido pelo clube logo depois da última partida. Mas a informação foi desmentida em uma coletiva de imprensa. A equipe embarcou no meio da semana para Goiás, onde mais tarde, às 4 horas, enfrenta um Dragão de nome Atlético. Vai ser difícil essa partida, hein, Laís Rocha? Ainda em São Luís, o técnico conduziu um treino leve e Arlindo Maracanã, escolhido como porta-voz do time, comentou sobre o clima dos vestiários da Bolívia querida. Vamos ouvir agora a sonora feita aí pela Laís Rocha com o Arlindo Maracanã. Imprensa, torcida, todos os torcedores do Sampaio, o clube aqui se una para nós possamos não ficar fazendo esse momento monstruoso, um momento que não é. Ruim é o Bragantino, é outros times que estão lá. Mas, como eu já falei, infelizmente, felizmente, o Sampaio ficou muito mal acostumado de sempre vencer, em casa te vencia, só que hoje a Série B é outro campeonato. Nós temos que ver aonde o Sampaio veio e onde o Sampaio está. E aonde nós queremos ir. Nós queremos o acesso. Ainda não acabou a competição. Se criarmos agora esse clima de tumulto, fica mais difícil para a gente conseguir esse nosso objetivo. E se o Sampaio conseguir chegar à Série A, é bom para todo mundo, para todos que estão aqui na sala, para a imprensa, para a torcida, para o nosso estado. Então, nesse momento eu queria pedir mesmo para a torcida boliviana, a todos os maranhenses, que nesse momento possam ir para o estádio nos apoiar. A gente sabe que, mesmo no momento difícil, estão passando por causa das vitórias, eles possam confiar. Essa é a palavra certa. Tá
Tá aí o Arlindo Maracanã pedindo o apoio da torcida boliviana. E uma última informação, não é isso, Laís Rocha? Exatamente. Vamos relembrar aí que 3 homens atearam fogo no ônibus esta semana aqui em São Luís, na região metropolitana, viu? O caso foi lá no bairro do Parque Vitória. O ônibus ficou totalmente destruído. De acordo com informações os envolvidos, também teriam queimado lixo e outros objetos próximos ao local. E eles fugiram logo após o crime. Ninguém se feriu, felizmente. E, Raíla, por falar em fogo, o incêndio também destruiu parte de um galpão de uma fábrica de manteiga no Distrito Industrial de São Luís, também nessa semana, lá na quarta-feira. As chamas se alastraram rapidamente e tomaram conta do local onde eram armazenadas embalagens plásticas, papelão e material inflamável. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o sinistro. O incêndio pode ter sido provocado por pessoas que estavam em outro galpão e teriam ateado fogo em um mato. O forte vento deve ter espalhado aí as faíscas que atingiram tonéis com líquido inflamável. Susto enorme, graças a Deus também ninguém ficou ferido. Graças a Deus mesmo. E este foi o resumo dos fatos. O Revista Sonora vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com muito mais informação. Você está ouvindo Revista Sonora. Voltamos a apresentar o programa Revista Sonora. O Revista Sonora desse sabadão tá de volta, são exatas 9 horas e 22 minutos e agora nós queremos a sua participação, seja por telefone ou pelas redes sociais. O número do programa aqui do telefone é 3214-3028 e 3222-5311. As linhas estão abertas, mande também o WhatsApp para nós no 8173-2458 e tem também a nossa fanpage, Facebook/Revista Sonora 680. É isso aí, Laís Rocha. Agora eu tenho a honra de apresentar aqui no Revista Sonora o bacharel em Direito pela UFMA, licenciado em Filosofia também pela UFMA, pós-graduado em Direito Constitucional pela Universidade de Anhanguera. É isso aí, pós-graduado em Filosofia pelo IESMA, ex-professor do Cefet Maranhão, atual IFMA e técnico judiciário do TJ. Para mim, sempre professor querido, Rogério Rocha, seja bem-vindo ao Revista Sonora. Muito obrigado. Bom dia primeiro, aos ouvintes. Obrigado pelo convite que eu recebi aqui com muito carinho da Raíla. Bom dia, Laís. Estou à disposição de vocês para a gente poder conversar um pouco acerca do tema da minha recente pesquisa. Exatamente. O Rogério está aqui conosco. Bom dia, Rogério, para falar sobre o trabalho de pós-graduação realizado por você, que trata sobre as audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. Para a gente começar a entender o assunto, o que são essas audiências públicas, para que elas servem? Pois bem, as audiências públicas são, dentro do meio jurídico brasileiro, um fenômeno relativamente novo, recente. Elas passam a existir no nosso ordenamento jurídico a partir do ano de 99, quando 2 leis que tratam a respeito dos procedimentos nas ações constitucionais, nas principais ações constitucionais que tramitam no Supremo Tribunal Federal, um dispositivo dessas 2 leis, que são as leis 9868 de 99 e a 9882 de 99. Um desses dispositivos trazia lá a possibilidade de que, em havendo a necessidade de ouvir o depoimento de pessoas que tivessem experiência e autoridade sobre determinada matéria, de fato, ou seja, uma matéria não jurídica, o relator do caso, o relator do processo, um dos ministros ou até mesmo o seu presidente poderiam convocar audiências públicas para trazer especialistas em assuntos que estivessem sendo debatidos dentro de um processo de controle constitucional, mas que não fossem necessariamente temas do direito. Então, a partir daí começa a existir esse instituto, esse mecanismo. Só que ocorre que o Supremo não fazia uso desse mecanismo. A primeira audiência pública só veio a ser realizada no ano de 2007. Ela foi convocada em 2005 pelo então ministro Carlos Aires Brito, que era relator de uma ação que tratava da
da questão dos embriões humanos, descarte de embriões humanos para fins de pesquisa e terapia, né? E que acabou gerando um debate imenso, né, em torno de um dispositivo da lei de biossegurança que foi alegado à época pelo Procurador-Geral da República que ele violaria o direito à vida humana, quando os cientistas poderiam, no caso, descartar embriões que não seriam usados ao fim de determinadas pesquisas. E isso daí gerou um grande debate social que culminou com a realização dessa primeira audiência. Eu lembro desse debate, professor. E na sua pesquisa, né, o senhor trata que as audiências elas são uma forma de manifestação da vontade pública. Essa vontade ela começou a ser mais respeitada a partir do momento que essa ferramenta começou a ser usada por essas instituições? As audiências públicas elas possibilitaram que pela primeira vez um órgão que era historicamente muito fechado, né, muito isolado, de certa forma até elitista, como é o Supremo Tribunal Federal, passasse a ouvir clamor, ou pelo menos aquilo que tinha a dizer parte da sociedade, né, representado ali pelos seus segmentos diversos, através de pessoas competentes, né, no caso, geralmente os próprios requisitos para chamar dessas pessoas impunham que elas fossem especialistas em determinadas matérias. Então, eles não chamavam qualquer pessoa para debater. Eles chamavam pesquisadores, cientistas, físicos, matemáticos, dependendo da área, né, que se fosse... a qual o tema estivesse relacionado. E nesse momento, se abre se constitui um novo marco, né, na história não só do judiciário brasileiro, mas do próprio tribunal, porque você sai de uma posição de autossuficiência e passa a ouvir integrantes da sociedade para esclarecer, para fornecer subsídios a uma questão difícil, porque a gente tem que lembrar que essas causas que vão que dão início ou que dão origem à convocação dessas audiências são causas de grande repercussão, elas têm repercussão geral e têm um interesse público relevante. E nesse momento passa a se constituir um novo fórum, né? Um novo lugar de debate para que a sociedade também possa ali apresentar suas ideias, suas visões de mundo, representada na figura daqueles que são convocados a falar, né? E o Supremo parece começar a se interessar de fato por essas ideias e por essas exposições de argumentos. Professor, me corrija se eu estiver errada. As audiências públicas podem ser consideradas como reuniões, assim, para esclarecimentos? É isso mesmo? E quais são os efeitos práticos desse encontro? Existem intermediadores ou não? Na verdade, elas são... mais ou menos assim. Antes, quando não se usavam as audiências, quando o Supremo não fazia uso dessa convocação para ouvir pessoas com experiência e autoridade sobre determinada matéria, para esclarecer uma questão fática que era não jurídica, ou seja, eles não dominam essa matéria, por isso eles chamam alguém que possa ter capacidade, conhecimento para falar a respeito. Antes disso, eles faziam interna corporis, ou seja, era um despacho que determinava uma diligência que ia, por exemplo, indicar um perito para depois apresentar um parecer, um laudo técnico, falando o que ele achava daquele tema, especificando cientificamente, fundamentando, para que daí eles pudessem formar o seu convencimento e fazer os seus votos, né? Então, a partir desse momento, com o surgimento das audiências públicas, realmente é um fórum, é uma reunião, né? O auditório do Supremo recebe essas pessoas e ali a gente tem o início de um debate, né? Uma exposição de argumentos fundamentados, racionais, de pessoas que são falantes competentes, ou seja, são agentes capazes de fato contribuir com o esclarecimento de questões que fogem à alçada de conhecimento do magistrado, né? Do ministro, no caso. Então, acho que é sim esse ponto, né? E a questão da efetividade, ela passa a ser mais estudada e as pessoas estão... aqueles que se debruçam sobre esse tema começam a questionar justamente isso, né?
a efetividade dessas audiências públicas. A gente vê que a efetividade ela vai depender, na verdade, do cumprimento daquelas decisões. E como elas têm validade para todos, né? No direito a gente chama de erga omnes, quando o Supremo se posiciona em determinado caso que ele analisou, de controle de constitucionalidade, a eficácia daquela decisão ela acaba refletindo na sociedade como um todo. Por mais que ali exista uma parte que ingressou com a ação, né, contra uma outra em virtude de algo que fira a Constituição, o resultado dessas audiências ele vai ser visto na execução, né, dessas decisões, no caso. E eu acho que elas começam a fazer efeito agora quando regulam determinadas situações que nos tocam direto ou indiretamente, né? A própria questão das células-tronco, as cotas raciais, né, nas universidades, quer dizer, tá surtindo efeito. Quando eles dizem que é constitucional colocar pessoas por questões étnico-raciais e que ela tem um direito, porque aquilo ali constitui-se numa ação afirmativa que vai igualar pessoas que eram antes desiguais, você está começando a ver o efeito. O efeito na sociedade, né, já acontecendo. Lembrando que nós estamos conversando com o especialista em Direito Constitucional, Rogério Rocha, que está falando para a gente sobre as audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. Você também pode participar. Nossas linhas estão abertas, 3214-3028, 3222-5311. A Eline Motense e o Jamilson Camilo já curtiram aqui o nosso tema na fanpage do programa. E eu vou lançar uma pergunta ao professor e também aos nossos ouvintes sobre esse tema, que é a seguinte: as audiências públicas, a respeito de tudo que a gente falou, né? Elas fortalecem realmente o diálogo, então, entre a sociedade civil e essas instituições que a representam? O que é que vocês acham? Pelo que nós vemos desses exemplos, lembrando que este ano a gente já teve algumas audiências bem importantes, né? Uma, por exemplo, foi sobre internações no Sistema Único de Saúde, que gerou muita polêmica, né? A mídia cobriu, acompanhou tudo isso, muitas pessoas participaram. Então, alguns temas assim são trazidos, até a gente vê sendo noticiado. Então, você pode dar sua opinião aí. Será que realmente esse diálogo está sendo fortalecido? O que você acha desse instrumento? Dê sua opinião e participe. O professor também pode responder para a gente. Veja bem, Raela, como você apontou, a gente começa a ter de forma mais visível a efetividade dessas audiências e o melhor uso desse instrumento quando o grau de envolvimento da sociedade com as questões que são debatidas nesse novo fórum de diálogos, que acaba sendo o espaço das audiências públicas. Com isso, o Supremo, tomando agora uma posição de mais proativa, né, e se tornando mesmo uma instância do Poder Judiciário mais aberta à sociedade, ele favorece, possibilita que ali se construa mesmo um diálogo, né, em torno de um novo olhar sobre questões difíceis e questões que tocam a todos nós, no caso da sociedade brasileira. Como você citou, felizmente passam a se tornar comuns, né, mais costumeiras essas audiências, e obviamente que tudo aquilo que ela tem ainda para nos trazer de bom, nós vamos começar a ver nos próximos anos, né, com a consolidação e o aperfeiçoamento desse instrumento. Até o momento a gente ainda vê com certa ressalva, uma certa reserva, né? Há pessoas que ainda talvez não tenham se atentado para a importância desse instrumento previsto nessas duas leis de 99. Mas a abertura do processo de controle de constitucionalidade, a participação social, né, a participação capacitada de membros da sociedade que podem ir ali contribuir com uma visão de mundo e com uma ideologia e com um olhar diferente sobre aqueles temas, ele enriquece o processo de interpretação da própria Constituição, né? Há um pensador, um filósofo alemão chamado Peter Haberle, um filósofo do direito, que fala da questão da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. De certo modo, isso que nós estamos vendo acontecer
no âmbito do Supremo com a realização de tais audiências concretiza, né? É um exemplo disso que ele teorizou, né? Ou seja, que quem constrói, quem interpreta a Constituição não são seus intérpretes autênticos, que seriam os próprios ministros, porque essa é a matéria com a qual eles trabalham diariamente. Mas também a sociedade tem uma visão, né? Tem algo a oferecer. Ela tem uma visão de mundo que pode servir para dar um suporte muito enriquecedor a todas as questões que são trabalhadas ali. Professor, a gente está falando de audiências públicas que envolvem aí órgãos do Judiciário, Supremo Tribunal Federal, são questões também de protocolos, né, do direito constitucional, e eu pergunto para o senhor, é fácil atrair aquelas camadas mais populares para esse tipo de debate, para esse tipo de exposição? Como é que vocês tentam fazer isso? Veja bem, na verdade, esse instrumento, ele se pauta por critérios de que aquelas pessoas que se inscrevem para participar das audiências, elas acabam tendo que preencher determinados requisitos, né? E um deles é justamente essa expertise, esse conhecimento profundo sobre determinado tema que é objeto da análise de uma dessas ações. Aí você falou na sociedade, quer dizer, na verdade, um primeiro momento, o importante é que as pessoas entendam a complexidade e a importância do que se debate ali. Primeiro. Segundo, a publicidade que tem se dado, inclusive pelos meios de comunicação, como a TV Justiça e a Rádio Justiça, que televisionam não só as sessões cotidianas do Supremo, que tratam dos mais variados temas. Ali toda tarde você põe lá na TV Justiça, está lá passando em plenário, como as audiências públicas, que são um momento à parte. Então, quer dizer, a qualificação do debate que vai se travar nessas audiências, ela não se dá pelo quantitativo. Então, não é também uma abertura ainda extrema. Até porque o Supremo não tem como acolher todas as falas de todos os atores sociais. Então, para que você possa suprir essa impossibilidade, nós trazemos, ou melhor dizendo, o Supremo tenta trazer, ele abre espaço para que pessoas que representem vários setores, e ali a gente vê a igreja, né? Muitas vezes nessas questões a CNBB está participando, partidos políticos, entidades da sociedade civil organizada, ONGs, né? E especialistas, pensadores, acadêmicos, cientistas, para que de uma certa forma você possa fazer com que seja representada a sociedade pelo que há de melhor em cada uma das suas parcelas, em cada um dos seus segmentos. Entendi. Eu vinha conversando com a Laís no caminho, a gente tinha até comentado a respeito das audiências que são realizadas aqui em São Luís, né? Na Câmara, por exemplo, na Assembleia Legislativa, e que a gente cobre como imprensa, né? Vai lá fazer toda a cobertura, mostrar o que está sendo discutido. E a gente percebe que algumas dessas audiências nem sempre tem logo um efeito, não é isso? As pessoas vão lá, se reúnem, discutem, debatem e não tem assim um efeito mais prático na rotina da cidade ou no estado. Por que isso ainda acontece, professor, nessas outras esferas também? Sim, aí já é um capítulo à parte. Veja bem, dentre os três, na estrutura dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o judiciário está sendo o último a utilizar-se desse instrumento. Historicamente, não só no Brasil, no mundo todo, pelo menos naquelas nações que têm um regime democrático, esse instrumento ele já é mais do que utilizado. No executivo municipal, estadual, vez por outra nós vemos a convocação de audiências para se tratar de orçamento participativo, por exemplo. Uma prefeitura determinada de uma cidade qualquer pode chamar pessoas da comunidade para saber se pode implementar, o que elas precisam e que tipo de projeto social pode ser viabilizado em determinada localidade, né? E, por sua vez, as assembleias legislativas também reservam parte dos seus expedientes para debater com a comunidade, com a sociedade, inclusive com os próprios políticos, temas de relevância social. Primeiro ponto. Agora, aí como você fala, a efetividade disso, ela não vem ocorrendo por uma razão muito simples.
que é objeto da crítica que se faz hoje, a falta de representatividade das pessoas pelos políticos, porque aí já se tem uma opção política. O debater é uma coisa, o construir a ideia, o identificar problemas e necessidades é um primeiro passo. O segundo momento vai depender da atuação, primeiro, se for para se legislar, dos próprios parlamentares, que têm que editar uma lei, tem que votar e publicar e fazer essa lei surgir. E no segundo momento do executivo, implantar as políticas públicas. Ir lá e dizer, bem, se a comunidade X me disse que aqui precisa de um poço artesiano, mas se a ação política não se movimentar para, de fato, sanar aquela necessidade, nada feito, né? Por isso que a gente vive essa crise de representatividade, quer dizer, se debate, mas nem sempre o que é debatido vai para o campo da ação e da prática, né, da concretude. Ou seja, ainda existe um abismo entre o falar e o fazer que precisa ser vencido. Correto. Exatamente. Bom, e essa foi a opinião, então, do nosso especialista em Direito Constitucional, Rogério Costa, que falou sobre as audiências públicas no STF. Muito obrigada. Rogério Rocha, perdão. Inclusive, meu sobrenome, eu estou confundindo. Então, Rogério, olha, muito obrigada pela sua participação, viu? Volte sempre. O Revista Sonora está de portas abertas para trazer também outros temas aí sobre participação democrática das pessoas. Ok, eu agradeço o convite mais uma vez e desejo sorte na continuidade desse programa. Ok, o Revista Sonora vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com a entrevista do ator e diretor Luan Paiva, que já está aqui conosco. É um instante só. Você está ouvindo Revista Sonora. Voltamos a apresentar o programa Revista Sonora. Revista Sonora já está de volta, são exatamente 9 horas e 45 minutos e agora nós vamos dar sequência ao programa para conversar com o ator e diretor Luan Paiva, viu? Exatamente, Laís, ele já está aqui conosco para falar sobre o seu novo trabalho, A Dama da Noite, um monólogo baseado em um texto do escritor Caio Fernando Abreu. Bom, só para um breve resumo aí, um currículo do nosso convidado aqui, para os ouvintes saberem de quem se trata, Luan Paiva já atuou em mais de 30 espetáculos, já dirigiu 4, ganhou o prêmio de melhor ator pelo espetáculo Dom Casmurro e ganhou 4 prêmios de melhor ator do Festival Estudantil. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao Revista Sonora. Obrigado, é um prazer. Luan, então conta pra gente como que é esse espetáculo, do que ele trata, qual a história que ele traz aí pro público. Na verdade, assim, o espetáculo é um monólogo, é um espetáculo bem intenso e que fala da vida de, pelo menos pela minha concepção, porque o texto do Caio Fernando, ele te dá várias possibilidades. Mas na minha concepção, fala de um homem de meia idade que não vive uma vida convencional, ele dorme durante o dia e vive uma vida noturna. E ele compara a vida todo o tempo com uma roda gigante, a vida que todo mundo vive. A vida dele é diferente, ele não consegue entrar nessa roda gigante, ele não consegue viver essa vida normal. E, na verdade, o grande segredo é que ele busca o verdadeiro amor, e esse é o segredo dele. Ele acaba conversando com um rapaz nessa boate, no espetáculo acontece assim, e ele acaba dizendo isso, que o real motivo dele não conseguir entrar na roda é ele não ter conseguido esse verdadeiro amor, mas ele tem a esperança ainda de repente um dia encontrar. Luan, e por que você resolveu escolher justamente esse texto aí do Caio Fernando Abreu? Assim, porque eu gosto de desafios, né? É um texto totalmente diferente de tudo que eu já fiz, né? É um texto bem intenso, eu gosto dessa intensidade, dessa conversa com o público e dessa experiência do monólogo, né? Eu já tinha feito uma coisa bem antes, mas foi bem pequeno. E eu queria ter essa experiência na minha carreira e graças a Deus
tem sido bem legal. Mais uma para somar o currículo, né? O monólogo é um desafio grande, né? Como é que é? Conta pra gente como que é produzir, adaptar esse texto e ainda interpretar. Assim, é bem difícil. A gente precisa de uma intensidade muito grande, como eu disse anteriormente. A gente precisa de uma atenção muito grande nos detalhes e uma entrega muito grande. E o segredo é repetir e até chegar onde a gente quer, onde a gente pensa. Mas além dos 35 minutos aí de monólogo, você também é responsável pela produção do espetáculo, é isso mesmo? Isso. Tem outras pessoas envolvidas nesse projeto com você? Tem, mas assim, porque eu tenho uma companhia de arte junto com os amigos, né? A Companhia de Arte Alcunha. Mas esse trabalho é independente da Companhia de Arte Alcunha. Nós já estamos fazendo outros trabalhos, né? E não deu para os outros amigos se envolverem. Mas é um projeto que eu queria muito fazer, então foi uma doação, né? Isso. Você se doou para fazer. E aí, quanto tempo foi desde que você teve a ideia de se eu quero fazer isso até hoje, levar o espetáculo para o palco? Tem mais ou menos 5 meses. 5 meses, né? E agora você já vai começar, conta pra gente aí, já vai entrar em cartaz? A gente vai estrear hoje, né? Tem hoje e amanhã às 19 horas no Teatro Alcione Nazaré. Legal, então todos os ouvintes do Revista Sonora estão convidados para ver esse monólogo bem interessante. Ele deixou aqui, né, um pouquinho de expectativa, falando do segredo do Senhor aí. De idade, a historinha, né? Luan, quais temas, assim, esse monólogo engloba nessa meia hora, assim, que dá pra pessoa ter uma ideia do que ela pode encontrar no espetáculo? Ele fala do homossexualismo, mas de uma forma muito natural. Ele fala do sexo, fala na morte, na solidão. Principalmente esses temas, né? São temas difíceis de serem É. abordados, né? Todos juntos. Mas o texto do Caio Fernando, ele tem um pouco disso. Talvez por isso faça tanto sucesso, né? É verdade. Ele trabalha ali nas paixões, nas decepções, desilusões também do ser humano, né? Que são comuns a todos. Todo mundo passa um momento na vida e há essa identidade, né? Essa identificação com o público. Talvez por isso também tenha te encantado, não é isso, Luan? Isso. O texto, todos os textos do Caio Fernando Abreu tem uma paixão muito grande, tem muito dele, né? Porque ele era muito assim, ele era muito intenso. E era justamente o que eu buscava. Eu tenho uma curiosidade, Luan. Diga lá. Você que é ator, que é renomado, tem uma série de títulos aí, conquistas. Eu quero te perguntar uma coisa. Como que é para uma pessoa comum, de repente, ter que aflorar sentimentos e dar origem a personagens e transmitir isso e aí se transformar em um ator? Como que acontece esse processo? É natural? É genético? Como que é? Assim, tem explicação? Assim, eu digo sempre que é a sensibilidade e o trabalho de observação. A gente não tem o direito, de repente, de ser quem a gente é no palco. A gente tem que fazer esse laboratório, tem que se dedicar. E não é tão difícil para mim. De repente, pode ser o talento, né, que Deus me deu. Eu consigo, de uma forma bem fácil, de repente, observar pequenos sinais que fazem toda a diferença e que são traços, de repente, de uma personalidade. E aí, juntando tudo isso, forma um personagem. Então, basicamente é isso. Certo, muito obrigada, Luan, pela sua participação aqui no Revista Sonora. Boa sorte com o espetáculo. E aí tá todo mundo convidado para assistir a Dama da Noite hoje e amanhã, às 19 horas. Às 19 horas no Teatro Alcione Nazaré. Certo? Muito obrigado e volte sempre ao Revista Sonora. Obrigado, bom dia. Bom dia, Luan, obrigada. E agora a gente permanece falando de dicas culturais, né? Programação aí para o final de semana. Raíla, por exemplo, hoje e amanhã também, além aí do espetáculo Dama da Noite, tem ainda música instrumental nos shows brasileiro do maranhense João Pedro Borges e Luando e do piauiense Josué Costa. O final de semana fica ainda mais completo com o espetáculo de dança Origens da Companhia Universitária Nós da Casa do Acre no domingo. Isso aí tudo faz parte do Sesc Amazônia das Artes. Esses já são os últimos dias, é o último final de semana. As apresentações acontecem tanto agora hoje, no sábado, quanto amanhã, a partir das 7 horas da noite, no Teatro João do Vale. A entrada é gratuita.
Lembrando também que segunda-feira começa a 8ª Semana Maranhense de Dança, indo até domingo. Quem gosta de espetáculos, coreografias e até oficinas, né, pode conferir esse evento aí que é muito legal, já faz parte do nosso calendário. Você troca 1 quilo de alimento não perecível pelo ingresso, a partir das 2h da tarde, lá na bilheteria dos teatros. Mais informações estão lá no site e também com o Abelardo Teles, que é diretor da Pulsar Companhia de Dança. Telefone 8144-7668 e 8806-0337. Raíla, eu esqueci de dizer, viu, do Sesc Amazônia das Artes, que eu falei, das artes que eu falei antes, né? Tá a programação no site também, www.sescmaranhão.com.br, e essa programação vai até o dia 30 de agosto. Tem também a mostra de cinema, tá em cartaz lá no Cine Praia Grande, uma série de curtas-metragens, e para completar aí a programação. Muito legal, Laís Rocha. Agora, lembrando para quem gosta de solidariedade, o grupo de corredores e amigos da Runner Soul vai realizar neste domingo, dia 24, a partir das 7 horas da manhã, a segunda edição da Corrida do Bem. A largada vai ser lá na Praça do Pescador, na Avenida Litorânea. A ideia da corrida, que tem 6 quilômetros de percurso, é promover a solidariedade numa confraternização de voluntários e amantes do esporte e colaborar com a campanha MacDia Feliz, que é coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald. O MacDia Feliz já se tornou o maior e mais reconhecido evento, né, do país na cura pelo câncer infanto-juvenil. Tá aí o convite para quem gosta de se exercitar e também de colaborar, né, com as pessoas que estão precisando de ajuda sempre. Um tratamento muito difícil, que é do câncer infanto-juvenil. Fica a dica, amanhã às 7 horas, lá na Avenida Litorânea, tem Corrida do Bem. Nada melhor do que unir o lazer, né, a solidariedade e ajudar realmente quem precisa. É uma atitude muito nobre. Mais uma sugestão aqui, Laís Rocha, é a seguinte: o Poder Judiciário do Maranhão vai promover entre os dias 27 e 29 de agosto o Seminário de Justiça Criminal e Saúde Mental do Maranhão. Muito importante esse seminário, vale a pena acompanhar. E o título é o seguinte: pela regularização das políticas de saúde mental. Esse seminário vai ser realizado lá no Fórum Desembargador Sarney Costa, no auditório Madalena Cerejo. Mais informações você pode obter pelos telefones. São os seguintes: 3231-7678 e 3231-7429. É o Seminário de Saúde, Justiça Criminal e Saúde Mental, que vai acontecer nos dias 27 e 29 de agosto, lá no Fórum Desembargador Sarney Costa. Também muito importante, com boas discussões a respeito da justiça criminal e da saúde mental. Vale a pena. E o nosso Hugo Andrade, o produtor do Revista Sonora, está aqui no estúdio. Ele tem mais uma sugestão de programação. É isso, Hugo? Bom dia. Bom dia. Eu, depois de assistir a peça hoje lá no Alcine Nazaré, né? A Dama da Noite, eu vou pro Limonada na Vitrola. Que legal! O que tem no Limonada na Vitrola? Rapaz, vai ter muita discotecagem, discotecagem de palco livre. O ingresso é apenas R$15. Vai ser na Guest House. Muito bom. Hugo, eu queria que você falasse rapidamente, antes de encerrar o programa, sobre a sua coluna que estreou na fanpage do Revista Sonora. Pode falar um pouquinho? Não, ela não é minha, é de um amigo meu. O Hugo é muito bom, né? Fala aí pra gente, o que é que trata dessa coluna? Então, a gente está tentando trazer algo novo, né, pros nossos ouvintes. Trazer a questão dos novos empreendimentos também. A gente vai tratar disso na coluna. E vai tentar unir, vai ter uma linguagem mais próxima dos ouvintes, né? Uma coisa mais assim, eu pergunto, você responde, falando mesmo, uma conversação. Não vai ser como uma comunicação tradicional, que é uma pirâmide, né? De cima para baixo. E a gente abre para o diálogo, a pessoa pode dizer, pode falar mal da coluna, pode falar bem, inclusive falar bem, que é bem melhor. Mas o que trata a coluna? Ela trata de cultura jovem, trata de cultura contemporânea de modo geral. Audiovisual, música, ela não tem bem uma cara definida, ela vai ser bem livre, bem aberta e vai ser para vocês degustarem, para vocês pegarem a sugestão, então jogarem no lixo. Exatamente, já bacana, tá lá na nossa fanpage a coluna para Skypers, é isso?
Para os skippers, que é a geração Skippers. que... skip é aquela opção do YouTube que você pode pular, né? Tá. Não assistir aquele... Não assistir. Não 2 ouvir em 1. ou não ler tudo. Aí você pode só pegar o resumo, tem um resumo de três linhas, aí você não lê mais o resto. Mas se você quiser ler o texto todo, é bom, porque tem uma... A coluna foi publicada e já foi bem lida. Eu vou te dizer aqui o alcance dela: 53 pessoas alcançadas. Eu espero que pelo menos a metade tenha lido aí seu texto, né? Que ele disse que é de um amigo, mas também tá lá com muita criatividade. É verdade. As opiniões do Hugo. Tem um trabalho intelectual ali, eu acho. Sim. Tem, sim, sem dúvida. Olha, o Hugo que colabora com a Revista Sonora de uma forma mesmo que faz a diferença. O Hugo aí que movimenta as nossas redes sociais, que cria vídeos. Ele que é o nosso produtor, Raíla, que está... Acho que eu vou mudar o título de produtor para diretor criativo. Pronto, perfeito. Tá bem o perfil mesmo do Hugo Andrade. Meu amigo, pô. Modesto também, né? É pseudônimo. Vamos lá, inclusive ele colocou aqui um vídeo muito legal anunciando o nosso novo horário. Vocês gostaram desse novo horário? Tá mais confortável? Olha, eu gostei porque... Dá pra sair na sexta-feira à noite. Dá pra acordar num horário bem mais tranquilo. E eu gostei muito do horário. Eu também gostei bastante, viu, Raíla? Porque a gente vem de uma semana já conturbada. Geralmente sábado a gente quer pelo menos acordar às 7 horas da manhã. Então, os nossos ouvintes também, né, estão mais acordados, a maioria. Então, o nosso público aumentou. E eu espero que o Revista Sonora esteja agradando a todos, né? A todos, não sei, mas eu espero que ele esteja agradando, sim. Vamos finalizando aqui o nosso programa. Semana que vem tem muito mais, às 9 horas da manhã, inovando sempre com Revista Sonora, como o Hugo colocou aqui, às 9 horas da manhã. Um abraço a todos, que a luz esteja com todos. Lembrando que segunda-feira tem debate aqui na Difusora, viu? Entre os candidatos ao governo do estado, ao vivo, em cadeia para todas as afiliadas, a partir das 6 horas da tarde. Exatamente, não perca, viu, esse debate. O Revista Sonora de hoje, infelizmente, acabou, mas muito obrigada pela sua companhia e audiência e até semana que vem, às 9 horas. Tchau, tchau. Você ouviu Revista Sonora.